Salve, salve, homens Sky! Tudo bem com vocês? Hoje é o dia do meu devocional e eu quero compartilhar com vocês uma palavra baseado no último encontro que nós tivemos do Day Off Online. Que pena se você não participou, espero que você participe no próximo. E ali nós podemos reafirmar os nossos valores, o nosso propósito como Ministério de Homens, que é unidade entre os homens, a fim de promover o caráter de Cristo em cada um e a comunhão com Deus e o Espírito Santo. Amém? Queridos, nós temos sentido da parte de Deus que vai ser um semestre maravilhoso, cheio da presença de Deus, do Espírito Santo. Grandes coisas vão acontecer. Eu entendo que é um novo ciclo, um novo começo. Então é um tempo que nós podemos aproveitar para começar coisas novas, recomeçar algumas coisas que talvez nós não terminamos. Então encarem esse novo ciclo como uma oportunidade. E reafirmando o nosso texto base de homens, que é Romanos 12:2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse texto da palavra de Deus é maravilhoso. E eu quero que você leve para o seu segundo semestre, que você sempre se recorde desse texto, que seja um texto rema, né? Uma palavra que vai te acompanhar por esses meses, esses dias, e que vai fazer diferença na sua vida. E eu quero falar um pouquinho sobre esse texto, quero desmembrar ele, começando aí pelo começo dele, que diz: não se amoldem ao padrão do mundo. O que é não se amoldar ao padrão do mundo? Queridos, o mundo nos oferece tantas coisas, né? Coisas ruins, coisas que nos fazem nos afastar de Deus, não fazer a vontade de Deus. Eu quero pontuar algumas para nós nesse vídeo. A primeira é mentira. Né? Você deve ter se deparado com alguma situação já, talvez no seu trabalho. Eu já me deparei com algumas situações onde me pediram para mentir, por mais que fossem coisas pequenas. Por exemplo, atende esse telefone para mim e fala que eu não estou. E eu pude falar: olha, desculpa, mas é mentira. Por mais que seja uma mentira pequena, ainda é mentira, eu não vou fazer isso. Então o mundo ele sempre está nos oferecendo esse tipo de situação para testar, né, se nós somos realmente filhos de Deus, se nós temos o caráter de Cristo. E a palavra de Deus declara assim em João 8,44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, queridos, a palavra de Deus nos diz, né? Quem é o pai da mentira é o diabo. Se nós mentirmos, nós estamos fazendo o que o diabo quer, né? E eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida, nem eu. Outra palavra que me chama a atenção é o egoísmo. É algo que nós vemos no padrão do mundo, né? O eu em primeiro lugar, os meus desejos, as minhas vontades. Os meus desejos, as minhas vontades. E isso não é bom, né? Principalmente se você está convivendo aí na situação que nós estamos, em casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Se a gente não deixar o egoísmo de lado, só gera confusão. Nós temos que uns ajudarmos aos outros. Nós, como homens, precisamos cuidar da nossa família, precisamos muitas vezes deixar de lado algumas coisas que nós queremos para que haja paz na nossa casa. Então o egoísmo é o padrão do mundo e nós não podemos ser egoístas. Outra palavra que me chama a atenção é a soberba. Soberba existe muito no padrão do mundo, né? A palavra de Deus declara ali em Provérbios 16:18: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então aquela soberba, aquilo eu sei, tudo eu sei, só eu sei, a falta de humildade, né? Isso precede, isso vem antes da queda. Quer dizer que se a gente tiver essa atitude na nossa vida, nós vamos ter uma queda na nossa vida. Né? E eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida, nem eu. E eu quero falar um pouco mais, desmembrando esse texto de Romanos 12:2, na renovação da mente. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5:17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, queridos, quando nós estamos em Cristo. Nós somos novas criaturas. Não podemos esquecer disso nunca. As situações vêm nos abalar, vêm às vezes nos tirar um pouco do prumo,
Mas nós precisamos estar com esse versículo no nosso coração, né? Nós somos novas criaturas. Deus tem feito um trabalho nas nossas vidas. E como que nós podemos renovar a nossa mente? Né? Eu estive pensando sobre isso, né? E elenquei algumas palavras assim chaves que eu quero compartilhar com você. A primeira é exemplo. Nós precisamos buscar exemplos, né? Precisamos buscar exemplos em homens que têm tentado reproduzir o caráter de Cristo. Por que eu estou falando tentado, queridos? Porque nós sabemos que não é fácil. Mas existem homens que têm tentado isso, né? Eu quero dar um exemplo para você que pode ser o seu discipulador, queridos. Caminhe com o seu discipulador, abra o seu coração, seja amigo dele. Tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida a partir do momento que você buscar uma intimidade com o seu discipulador, quem sabe com o próprio amigo do seu grupo, né, do seu Sky Group. Isso faz diferença nas nossas vidas. Ninguém anda sozinho, né? Ninguém deve andar sozinho. Quando estamos juntos, nós vamos mais longe. Amém? Tem um texto da palavra que diz lá em 2 Reis 2:9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E esse é um texto que eu lembrei e fui buscar para dar um exemplo sobre o exemplo. Queridos, Eliseu começou a andar com Elias. Por quê? Porque era um homem de Deus. E ele queria aquilo que Elias tinha. Né? E a palavra diz que Eliseu foi fiel a ele até o fim. E pôde, depois ver Elias subindo aos céus. E depois Eliseu fez mais milagres do que o próprio Elias tinha feito. Ele buscou alguém de exemplo e caminhou com ele. Que nós possamos também ter essa consciência. E podemos procurar pessoas, né, que sabe o nosso discipulador, e caminhar com ele. Grandes coisas Deus vai fazer na nossa vida. Outra palavra é substituição. Tem ações erradas que nós fazemos, que nós devemos substituir por ações corretas, né? A gente ensina para os filhos, para as crianças, né? Se você quer ter êxito, que a criança deixe de fazer algo errado, substitua aquilo, né? Fale para ela, olha, vamos fazer assim, essa forma, vamos brincar desse jeito. A criança ela consegue obedecer de uma melhor forma quando ela substitui algo, quando você substitui algo na vida dela. E pode ser assim na nossa vida também como homens. Se temos ações que não são benéficas para o nosso caráter, para as nossas vidas, vamos substituir por ações boas, ações corretas, que busquem e visem o caráter de Cristo. Isso vai fazer muita diferença na nossa vida. E uma palavra que eu tenho tentado usar muito na minha vida, nos últimos tempos, que é intencionalidade. Nem sempre vai ser fácil e agradável mudar algumas situações na nossa vida. Mas comece sendo intencional. Ou seja, por mais que você não tenha vontade de fazer aquilo, vai e faça. Seja intencional. Isso começa a mudar a nossa mente, começa a renovar a nossa mente. E daqui a pouco vai ser automático e você vai estar fazendo as coisas corretas e deixando de lado as coisas erradas. Né? E terminando o texto, né? A perfeita vontade de Deus. O que é a perfeita vontade de Deus? A perfeita vontade de Deus é que nós sejamos homens de fé. Homens que creem, que leiam a palavra, que assumem aquela palavra e têm certeza de que aquilo vai acontecer porque aquilo é perfeito, é a palavra de Deus. Homens de caráter, homens segundo o coração de Deus. Isso tem mexido muito comigo, né? Homem segundo o coração de Deus. Olha essa palavra em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Queridos, é isso que Deus quer para nós. Ele quer que sejamos homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, como Cristo, pequenos cristos. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus espera de nós. Deus ama cada um de nós, ama os homens. E nós, como homens, temos um grande desafio e uma grande responsabilidade, que é ser exemplos para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos, e sermos conforme a estatura de Cristo. Que essa palavra frutifique na sua vida, no seu coração, e dê muitos frutos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.